Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, nós encerramos ali a nossa discussão de química inorgânica, né? Nós vimos ali as quatro principais funções, que era ácidos, bases, sais e óxidos, e a gente também viu alguns tipos de reações inorgânicas, né? Adição ou síntese, decomposição, nós vimos também deslocamento ou simples troca, e também vimos dupla troca. Bom, saindo dessa parte, agora a gente vai entrar numa parte de cálculos químicos, tudo bem? É uma parte que geralmente os alunos têm um pouco mais de dificuldade, mas a gente vai bem devagar, conversando, e vocês vão ver que vocês não vão ter dificuldade, tudo bem? Então, as primeiras aulas a gente vai discutir as grandezas químicas e o que são. Depois a gente vai discutir um pouquinho as fórmulas químicas e leis ponderais, para aí sim a gente entrar na estequiometria, né, no cálculo estequiométrico. Primeiro a gente vai falar de uma parte mais básica, e depois a gente vai entrar ali nos casos um pouquinho mais complicados, né? Envolve pureza, rendimento e excesso de reagentes. Tudo bem? Então vejam aqui que eu coloquei uma introduçãozinha, que é o seguinte. Lembram-se que a gente estava ali discutindo no primeiro modelo atômico, o modelo de Dalton, né? Que o pessoal estava propondo, né, as entidades que estavam envolvidas nas transformações átomos, moléculas, né? E veja, se você está discutindo ali o que é um átomo e o que é uma molécula, você precisa o quê? De um padrão para medir o quê? A massa de átomos e moléculas. Só que se os átomos são muito pequenos, como que a gente faz para medir, né, essa massa de um átomo e de uma molécula? Então surge aqui uma dúvida. Qual seria a grandeza que a gente vai utilizar para calcular a massa de um átomo ou de uma molécula? Tudo bem? Tá claro? Então, pessoal, para expressar a massa de um átomo, a grandeza que os químicos escolheram foi a grandeza chamada massa atômica, que a gente representa com um U minúsculo. E o que é então essa massa atômica? Como que ela é determinada? Bom, ela é feita através de um padrão, né? A gente escolhe um padrão e a partir desse padrão a gente determina as massas relativas dos demais átomos. E quem que é esse padrão? Bom, em 1961, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é o órgão máximo, né, da química, definiu que seria o isótopo do elemento químico carbono. Então, olhem aqui na representação, na direita. Eu tenho um átomo de carbono e ele está dividido em 12 partes, né? Se vocês contarem, vocês vão ver que tem 12 fatias. Bom, e eles pegaram um dozeavos, ou seja, uma dessas fatias, né, entre 12. Então, um dozeavos do elemento químico carbono 12, do isótopo 12, vai ser considerado como U, né, unidade de massa atômica. Então, a unidade de massa atômica, de novo, vai ser um dozeavos do isótopo 12 do carbono, do elemento químico carbono. Tudo bem? Isso é convenção. Foi decidido, foi imposto pela IUPAC. Então, é essa a definição de massa atômica. Tudo bem? Então, vamos fixar esse conceito, pessoal. Ó, uma unidade de massa atômica, que a gente representa como 1U, corresponde a 1/12 da massa de um átomo do isótopo 12 do elemento químico carbono. Tudo bem? Precisa ficar claro para vocês. Só para vocês terem uma dimensão do quanto essa unidade é pequena, a gente pode expressar ela em outras unidades de massa, por exemplo, quilograma ou grama. E qual que seria o valor de uma unidade de massa atômica? Seria 1,66 10 a menos 24 gramas, e isso corresponde à massa aproximada de um próton ou de um nêutron, já que a massa de um próton e de um nêutron é aproximadamente igual. Tudo bem? Agora, se a gente quiser expressar em quilograma, isso aqui vai ser 1,66 10 a menos 27. Percebem o quanto isso aqui é pequeno? É muito difícil, a gente não tem como pesar, a gente não tem instrumentos que sejam capazes para a gente pesar um átomo. A gente não tem uma balança com tamanha precisão. Tudo bem? Então, a conclusão, pessoal, é a seguinte, que a massa atômica ela vai indicar quantas vezes a massa de um outro átomo ela é maior do que o nosso padrão. E qual que é o nosso padrão? 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. De novo, então ela vai indicar quantas vezes a massa, por exemplo, do oxigênio é maior do que 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. Ou, por exemplo, quantas vezes a massa do zinco é maior do que o padrão. E o padrão é 1/12 da massa do átomo do isótopo 12 do carbono.
Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos para ficar claro? Então, vamos ao primeiro exemplo, pessoal, que diz o seguinte: ao afirmar que a massa atômica do átomo de enxofre 32 é igual a 32U, concluímos que, primeiro, a gente pode afirmar que a massa atômica desse átomo tem massa 32U. Tudo bem? Simples, né? Segundo, a gente também pode afirmar que a massa atômica desse átomo é 32 vezes a massa do padrão. E qual que é a massa do padrão? É 1/12 do isótopo do carbono 12. Tudo bem? Tranquilo, né? O segundo exemplo diz o seguinte: ao afirmar que a massa atômica do átomo de cálcio é igual a 40U, concluímos que. Então, a gente pode afirmar que a massa atômica desse átomo é igual a 40U. Perfeito? Segundo, a gente também pode afirmar que a massa atômica desse átomo é igual a 40 vezes a massa do padrão. E qual que é o padrão? 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. Pessoal, se vocês forem na tabela periódica e olhar a massa atômica de um elemento químico, vocês vão ver que o número não é inteiro, né? Então vamos começar pelo hidrogênio. Vocês iam me falar assim: ah, professor, a massa do hidrogênio é 1. Tem certeza? Na tabela periódica diz que ela é 1,008. Se vocês olharem a do hélio, vocês vão me dizer que é 4, mas na verdade ela é 4,0026. E se vocês olharem a do lítio, vocês podem me dizer que é 7, mas na verdade ela é 6,94. E por que então a massa de um elemento químico ela não é um número inteiro? Porque se vocês se lembrarem da definição de um elemento químico, ela é o grupo de átomos, né, que a gente chama de isótopos. E o que é o isótopo? O isótopo é quando você tem o mesmo número de prótons no núcleo, mas a massa é diferente. E aí eu coloquei aqui para vocês os isótopos do elemento químico hidrogênio. Nós temos o prótio, o deutério e o trítio. Vejam que eles são isótopos porque eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons no núcleo, que é 1. Mas a massa é diferente, né? E a massa, pessoal, era o quê? É a soma de prótons mais nêutrons. Se vocês olharem para o prótio, ele só tem um próton e nenhum nêutron. Por isso que a massa dele é 1. Se vocês olharem a do deutério, ele tem um próton e um nêutron. É por isso que a massa é 2. E se vocês olharem para o trítio, por que a massa dele é 3? Porque ele tem um próton e ele tem 2 nêutrons. Tudo bem? Então, por esse motivo, pelo fato de a gente ter elementos químicos com átomos diferentes porque eles são isótopos, é isso que a gente tem, né, que ocasiona que a massa não seja um número inteiro, e sim vai ser 1,008, né, ou 6,94. E como que a gente calcula, então, essa massa do elemento químico? A gente faz, primeiro levando em consideração a abundância de cada isótopo presente na natureza, e a gente vai fazer uma média ponderada, tudo bem? Então, o exemplo, pessoal, vai ser do elemento químico cloro. Quantos isótopos o cloro tem? 2. O cloro 35, né, com massa 35, e o cloro com massa 37. Aí eu coloquei a representação dos dois, né? O primeiro é massa 35, o número atômico é 17. E o segundo isótopo vai ter massa 37 e o mesmo número atômico, 17. Tudo bem? E olha as abundâncias que eu tenho dos dois isótopos. O cloro 35 apresenta abundância de 75,76%. E o isótopo 37 apresenta abundância 24,24%. Como que a gente calcula? Vamos ver. E como que a gente, então, calcula essa massa do elemento químico? É através de uma média ponderada. Então, como o cloro tem 2 isótopos, a gente faz o seguinte: pega a massa de um isótopo vezes a sua abundância, mais a massa do segundo isótopo vezes a sua abundância. Nesse caso, para o cloro ficará 35, que é a massa de um isótopo, vezes a sua abundância, 75,76%, mais a massa do segundo isótopo, que é 37, vezes a sua abundância, que é 24,24, e divide pelo total, que é 100%. Olha quanto que deu a massa. 35,5, que é aproximadamente a massa que a gente observa. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo para fixar? O segundo exemplo será para o elemento químico magnésio, que apresenta 3 isótopos naturais, o magnésio 26, 25 e 24. Coloquei aqui a representação dos 3
e a abundância natural, que corresponde a 11,01%, 10% e 78,99%. A partir desses dados, vamos calcular agora a massa atômica do elemento químico? Nesse caso, como que vai ficar a média ponderada? Vai ficar assim, ó, é a massa do primeiro isótopo vezes a sua abundância relativa, mais a massa do segundo isótopo vezes a sua abundância relativa, mais a massa do terceiro isótopo vezes a sua abundância relativa, dividido pelo total, que é 100%. Então, eu coloquei aqui os dados, ó, a primeira massa, 26 vezes a sua abundância relativa, que é 11,01%, mais a segunda massa, que é 25 vezes a sua abundância relativa, que é 10%, mais a última massa, que é 24 vezes a sua abundância relativa, 78,99%, dividido pelo total, que é 100%. E a massa deu quanto? 24,31. Tudo bem? Tá claro, então, como a gente calcula a massa de um elemento químico, tem que levar em consideração os seus isótopos. Beleza? Bom, pessoal, até aqui a gente estava discutindo como calcular a massa atômica, isto é, a massa dos átomos. Mas agora a gente precisa expandir um pouco, né? Por quê? Porque os átomos formam ligações químicas, e vocês se lembram que as ligações químicas podem ser do tipo iônica, covalente ou metálica. E quando os átomos formam essas ligações químicas, eles formam moléculas. E na natureza o que a gente mais vê são moléculas. Então, como que a gente calcula agora a massa molecular, isto é, a massa de uma molécula? Bom, eu peguei aqui um exemplo que é o da glicose, C6H12O6. Então, notem que eu tenho três tipos de átomos, átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E eu também estou mostrando a quantidade que eu tenho de cada um. Então, eu tenho 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. E eu coloquei aqui para vocês, né, entre parênteses, a massa atômica de cada átomo. Então, a gente sabe que a massa atômica do carbono é 12. Vocês vão aprender isso com o tempo, né? De tanto fazer exercício, vocês vão se lembrar de algumas massas atômicas. A do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Então, como que a gente calcula a massa molecular da glicose? Bom, a gente vai multiplicar a quantidade de átomos de carbono pela sua massa. Então, eu tenho 6 átomos de carbono vezes a sua massa, que é 12. 6 vezes 12, 72U. Vamos fazer agora isso para o hidrogênio e para o oxigênio. Eu tenho 12 átomos de hidrogênio e a sua massa é 1U. Então, 12 vezes 1, 12. E para o oxigênio eu tenho 6 átomos de oxigênio vezes a sua massa, que é 16, que dá 96. Então, somando 96 mais 72 mais 12 dá 180. Então, a massa molecular da glicose é 180U. Tudo bem? Tá claro? Vamos fazer agora um outro exercício. Eu peguei uma outra molécula, a água. Então, a gente sabe que a fórmula da água é H2O, ou seja, eu tenho 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. E a gente sabe que as massas atômicas são, para o hidrogênio, 1U e para o oxigênio, 16U. Então, vamos calcular agora a massa do hidrogênio. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio vezes a sua massa, 1U. Então, a massa dá 2U. Para o oxigênio, eu tenho 1 átomo de oxigênio vezes a sua massa. 1 vezes 16, 16. Então, a massa da molécula de água é 16 mais 2, 18U. Tudo bem? Tá claro? Bom, pessoal, agora a gente vai estudar um conceito fundamental na química chamado de mol, ou quantidade de matéria. E o que seria aqui o mol? Vejam esse exemplo. Quando eu quero contar alguma coisa, eu tenho algumas maneiras para fazer isso. Eu posso contar através de unidades. Então, eu tenho aqui uma borracha, eu posso contar uma borracha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Mas eu também posso contar a partir de dezenas. E o que seria uma dezena? São 10 unidades. Então, eu conto 10, 20, 30, 40, 50, 60, assim por diante. Quando a gente vai comprar alimentos, a gente utiliza uma outra maneira, né? Dúzias. Então, eu compro uma dúzia de ovos, por exemplo, 12 ovos. Ou eu posso falar 2 dúzias, 3 dúzias, 4 dúzias, né? 24 unidades, 36 unidades, 48 unidades.
Bom, continuando, além da dezena, eu também posso expressar por centena, que são 100 unidades. Então, eu posso falar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e assim por diante. Por exemplo, borracha, né? 500 borrachas, 600, 700 e assim por diante. Ou eu posso colocar em milhares, né? 1000 borrachas, 2000 borrachas, 3000, 4000 e assim por diante. Agora, quando eu quero expressar coisas muito, mas muito pequenas, o que eu tenho que utilizar? Bom, eu tenho que utilizar o mol. E o que seria uma entidade muito pequena, gente? Seria átomos, íons, moléculas. Agora, eu não vou expressar átomos, íons e moléculas por dezenas, centenas ou milhares. Eu vou utilizar o mol. Por que eu utilizo o mol? Gente, como é uma coisa muito pequena, mas muito pequena mesmo, a gente até conversou no começo da aula. Lembram-se quanto que era uma unidade de massa atômica? Era 6,66 10 a menos 24 gramas, ou 1,66 10 a menos 27 quilogramas. A gente não consegue pesar isso numa balança. Mesmo a nossa balança mais precisa não consegue pesar um átomo, né? Então vejam, eu tenho diversas grandezas físicas. Se eu quero expressar a massa, eu vou utilizar o quê? O quilograma. Agora, se eu quero expressar, por exemplo, a corrente elétrica, eu utilizo o ampere. Se eu quero expressar a temperatura, o Kelvin. Se eu quero expressar tempo, eu utilizo o segundo. Agora, se eu quero expressar a quantidade de matéria, ou seja, se eu quero expressar aqui entidades muito pequenas, átomos, íons ou moléculas, eu vou utilizar uma grandeza chamada mol. Tudo bem? Perceberam isso? Bom, qual que é a definição formal do mol? É a quantidade de matéria em um sistema que contém tantas unidades elementares, aqui ele está falando átomos, íons ou moléculas, quantos são os átomos contidos em 12 gramas ou 0,012 quilogramas de carbono 12. Tudo bem? Isso seria a definição de mol. Perfeito? Então, pessoal, relembrando o conceito de mol. Quando eu estou falando de coisas macroscópicas, né, por exemplo, ovos, bananas, pera, maçã, borracha, eu posso expressar a quantidade dizendo unidade, dezena, centena, milhar, dúzia. Agora, quando eu estou falando de coisas muito pequenas, eu tenho que criar uma grandeza física que seja capaz de expressar essas entidades elementares, por exemplo, moléculas, átomos, íons, elétrons. E qual que é a grandeza física que a gente criou? O mol. Tudo bem? Então, quando eu quero falar de coisas muito pequenas, eu vou sempre expressar através do mol. E aí nós temos um dos maiores cientistas, que é o Amadeu Avogadro, que foi o primeiro a determinar quantas entidades nós temos em um mol. Então, aqui Na é a constante de Avogadro ou um número de Avogadro, que diz para a gente que em um mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 entidades. A gente pode aproximar para 6 vezes 10 a 23. Só para vocês terem uma dimensão de quantas unidades isso é, eu coloquei aqui embaixo, ó, são 23 zeros. Então, eu estou falando ali de 602 sextilhões, por exemplo, de átomos, íons ou moléculas. Percebem o quanto isso é um número gigantesco? É muito grande, gente. De novo, são 602 sextilhões de unidades. Beleza? Aí, pessoal, a partir de 2018, a IUPAC ela atualizou aquela definição, né? A definição formal do que era um mol. Atualmente, a gente diz que um mol contém exatamente 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares. Então, toda vez que alguém falar para você um mol, significa 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares, seja átomo, íon, molécula, elétron ou qualquer outra partícula. Tudo bem? Isso foi a partir de 2018. Bom, pessoal, a gente já estudou a massa atômica, que é a massa referente a um átomo, e a gente colocava ali um U, que significava unidade de massa atômica. Depois a gente estudou a massa molecular, que ela é referente a uma molécula. Agora, quando eu estou falando a massa molar, eu estou falando da massa referente a 1 mol de alguma entidade. Ah, professor, qual que é essa entidade? Ah, pode ser átomos, íons ou moléculas. Então, quando eu falo assim, a massa molar de água, eu estou me referindo à massa, né, de 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Quando eu digo a massa molar da glicose, eu estou me referindo à massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose.
Quando eu me refiro à massa molar do oxigênio, o elemento oxigênio, então eu estou falando, né, de 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Tá claro? Então eu posso falar que a massa molar ela é numericamente igual à massa de apenas uma entidade elementar. O que é essa massa? Se eu estou falando de átomos, é a massa atômica. Se eu estou falando de uma unidade elementar, por exemplo, molécula, então é a massa molecular. Tudo bem? Olha o exemplo. Quando eu estou falando de um átomo de hidrogênio, eu estou falando de uma unidade de massa atômica. E ela então vai ser numericamente igual. Quando eu estou falando de 1 mol de átomos de hidrogênio, então agora eu estou falando que em 1 grama eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Tudo bem? E aí eu expresso assim, ó, 1 grama vezes mol a menos 1. Tudo bem? Ou 1 grama barra, essa barra significa que está embaixo, né, grama por mol. Então veja, quando eu falo 1 mol de átomos de hidrogênio, eu estou falando que em 1 grama de átomos de hidrogênio, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. E aí eu expresso como 1 grama por mol. Tá claro? Tudo bem? Essa seria a massa molar. A massa atômica se refere a um átomo, a massa molecular se refere a uma molécula e a massa molar se refere a 6 vezes 10 a 23 entidades, que pode ser átomos, íons ou moléculas. E a unidade é grama por mol. Então, eu tenho uma certa massa em 1 mol de entidades. Tudo bem? Então, veja um exemplo aqui, pessoal. Se eu pego uma molécula de água, eu estou me referindo à massa molecular, porque é a massa de uma única molécula. E como que eu expresso? Bom, eu tenho que pegar as massas atômicas. Cada hidrogênio tem uma unidade de massa atômica e o oxigênio tem 16. Então, 2 mais 16, 18. Então, uma molécula de água, ela pesa 18 unidades de massa atômica. Agora, quando eu estou falando de 1 mol de moléculas, eu não estou mais me referindo à massa molecular, e sim à massa molar, que vai ser numericamente igual. Então, se eu tenho uma molécula de água pesa 18 U, então 1 mol de moléculas vai pesar 18 gramas por mol. Tudo bem? Só que a gente sabe que 1 mol de moléculas de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água pesam 18 gramas. Tá claro? Então, simplificadamente, a gente pode dizer que a massa molar é a massa atômica, quando a gente está falando de átomos, ou é a massa molecular, quando a gente está falando de substâncias, moléculas, só que expressas em gramas. Por que em gramas, pessoal? Porque é uma unidade que a gente consegue mensurar, né? Uma balança consegue mensurar uma massa em gramas. Tudo bem? Beleza? Tá claro isso? E agora, pessoal, a gente vai aprender que a quantidade de matéria tem uma relação com a massa, né? Eu posso expressar mol em termos de massa. Então, veja, a gente pode estabelecer uma relação entre a massa de alguma substância que você tem interesse e a quantidade de matéria contida nela. Quando eu digo para vocês quantidade de matéria contida, a gente está querendo dizer átomos, moléculas, íons, elétrons, tudo bem? Então, veja um exemplo aqui, ó. Quantos mols de dióxido de carbono, CO2, há em uma amostra de 880 gramas desse gás? Bom, como que a gente resolve esse tipo de exercício? Primeiro, ele tem que te dar a massa molar da substância. Então, ele tem que te dar aqui a massa molar do dióxido de carbono, CO2. Então, veja, olha o que está escrito. Para fazer esse cálculo, devemos considerar que 1 mol de CO2 tem a massa molar igual a 44 gramas por mol. Né? Então vejam que essa relação está aqui. Se eu sei que em 1 mol de dióxido de carbono, CO2, eu tenho 44 gramas, então eu vou escrever através de uma relação de 3. Ó. 1 mol de CO2 está à esquerda, então em 1 mol de CO2 eu tenho quanto? Né? Qual que é a massa? 44 gramas. Aí embaixo, né, eu sempre tenho que colocar unidades coerentes. Então eu vou colocar massa embaixo de massa, grama embaixo de grama e mol embaixo de mol. Então, como eu tenho 44 gramas de CO2, eu vou colocar 880 embaixo dessa massa. Então, fazendo aqui a continha, multiplicando em cruz, né? 1 vezes 880 e 44 vezes x. Eu chego nessa relação, que 44x é igual a 880. Se eu dividir 880 por 44, eu sei que eu tenho 20 mols. Então, veja, 1 mol de CO2
né, tem a massa de 44 gramas. Agora, 880 gramas de CO2 corresponde a 20 mols. Então, se eu pesar 20 mols em uma balança, vai me dar uma massa de 880. Se eu pesar 1 mol de CO2 numa balança, eu vou ter a massa de 44 gramas de CO2. Tá claro, pessoal? Tranquilo como resolve esse tipo de exercício, essa relação entre massa e quantidade de matéria? Por último, tem só mais uma relação entre massa e quantidade de matéria que eu quero discutir com você. Vejam o seguinte, eu vou agora expressar essa relação entre quantidade de matéria, mol, e massa da seguinte maneira. Eu vou utilizar a quantidade de matéria, eu vou chamar por N, a massa eu vou chamar por M, e a massa molar eu vou chamar por Mzão. Então, qual relação que eu estou fazendo? Um mol de qualquer substância, uma substância X, ela vai ter uma massa molar associada, ou seja, um mol de X vai ter uma massa em gramas, né? Agora, eu vou pegar uma quantidade qualquer de matéria, então eu vou pegar X mols, e eu vou ter uma massa associada. Então, fazendo aqui uma regra de 3, eu tenho M vezes 1, Mzão, que é a massa molar, vezes N, que é a quantidade de matéria. E aí eu consigo chegar aqui nessa relação muito importante, que é número de mols, N, é igual a razão entre a massa, em gramas, pela massa molar, que é gramas por mol. Tudo bem? Essa relação é legal vocês saberem. De novo, N, que é número de mols, é igual a massa expressa em gramas, dividido pela massa molar, que é expressa em gramas por mol. Tudo bem? Gente, por hoje é isso. Estudem. É importante vocês entenderem o que é grandezas químicas, né? De novo, massa atômica, que é a massa de um átomo, a massa molecular, que é a massa de uma molécula, entender o conceito de mol, né? Que ali a gente reúne, a gente agrega entidades elementares muito pequenas, átomos, íons, moléculas. E a gente também tem a massa molar, que é a massa para um mol de entidades, pode ser átomos, íons ou moléculas. Bons estudos, boa semana ou final de semana, dependendo de quando vocês estejam estudando. Qualquer dúvida, participem das aulas, né? Então participem lá, quem é da turma da semana, venha terça e quinta, e quem é da turma do sábado, venha sábado para tirar dúvidas. Tudo bem? Tchau, tchau, gente!